Em uma certa noite, enquanto vagava pelo templo abandonado, uma bela mina sentiu um cheiro muito bom, que fez ela ficar com água na boca. E esse cheiro parecia ser de um corpo imortal. Então, sem conseguir resistir aos seus instintos, ela correu em direção da onde o cheiro delicioso estava vindo, já que ela não podia perder a oportunidade de devorar o corpo imortal, que é extremamente raro de se encontrar, para assim poder ascender para a imortalidade. Enquanto ela ia em direção do templo, corta para outra cena, e mostra o protagonista dessa obra, um dos muitos sortudos que vão para os Isekais, mais diferente dos outros que facilmente ficam invencíveis, tipo Rimuru. Ele reencarnou no mundo dos imortais, mas seus meridianos estavam bloqueados, e ele não podia cultivar, e mesmo assim seu mestre disse que ele não era inútil, já que ele tinha o lendário corpo imortal. Então, se ele persistir, ele poderia evoluir imediatamente para o reino imortal, mas para o prota pior do que não poder cultivar era o fato que Deus tinha reencarnado ele nesse Isekai com um corpo que atrai os monstros, e por causa desse seu péssimo atributo, ele foi caçado e ferido muitas vezes pelos demônios, e por sua causa a seita que ele vivia também foi atacada. Então o ancião não teve escolha a não ser levar ele para um lugar isolado, e essa é sua história em um Isekai, uma ovelha numa alcateia de lobos, esperando para ser devorado, totalmente diferente dos outros Isekaimen que ganharam vários hacks e viveram cercados de garotas. Então irritado ele xingou o Deus que trouxe ele para esse mundo, e antes de terminar seu xingamento, um raio caiu ao seu lado, e vendo isso ele acabou sujando sua cueca, e falou para o Deus que tudo que ele disse era uma pegadinha. Assim, depois desse susto, ele deitou para dormir com a esperança que quando acordar o velho vai ter vindo visitar ele com um frango assado. Mas antes de pegar no sono, uma voz feminina sussurrou no seu ouvido, que em uma noite de primavera como essa, seria bom se ele passasse a noite com ela. Mas diferente dos meus inscritos que ficariam eufóricos nessa situação, o prota se assustou e acabou sujando ainda mais a cueca. É claro, se você está quase dormindo, aí do nada chega alguém sussurrando no seu ouvido, e natural você se assustar, mas a coisa que ela faz em seguida, faz você perdoar ela. Já que do nada ela meteu um beijão nele, e disse que o sabor de um corpo imortal é delicioso, mas como o prota acreditava que era um azarado, ele não aproveitou essa sua grande sorte, e empurrou ela para longe, mas ela não ficou irritada, e perguntou se ele não gosta dos grandes Sugoi Dekai dela, e essa pose dela foi um golpe baixo, que fez o prota acabar baixando a guarda, e ela não perdeu essa chance para dominar ele ainda mais. E percebendo que teria sua primeira vez roubada, ele perguntou se ela era humana, ou um monstro. Ao mesmo tempo todo aquele clima picante desapareceu, e no seu lugar um clima sombrio apareceu, e respondendo sua pergunta, ela disse que é um monstro. É claro, o prota já esperava por isso, mas mesmo assim, isso foi um choque para ele, já que seu mestre falou que tinha colocado uma proibição neste templo, que proibia que os demônios entrassem nele, e enquanto amaldiçoava seu mestre, a garota monstro deu uma bela mordida no ombro dele, e percebendo que estava morrendo de novo, ele se sentiu frustrado por passar sua nova vida se escondendo. É claro, como todo Isekaimen no momento da sua morte, o prota despertou o sistema, e nisso o sistema explicou que o domínio invencível foi desbloqueado, e em uma área redonda com um diâmetro de 2 metros ao redor dele, ele vai se tornar o rei e será invencível no seu próprio território, e com esse hack que acabou de ganhar, ele decidiu revidar, e também testar o quão forte era o território invencível. Mas mesmo vendo ele todo confiante, a garota demônio não estava preocupada, já que uma pessoa comum como ele não podia fazer nada contra ela. Então ela disse que seria melhor para ele deixar ela o devorar. Ignorando ela, o prota chamou o demônio para a mão, e sem importar com o gênero do demônio, ele fez igual o Luffy, e deu um soco na cara dela no estilo Saitama, e desintegrou o monstro e também atravessou o céu, e ao ter obliterado um fantasma do Reino do Céu nível 3, ele ganhou pontos de valor de território. Ao mesmo tempo o sistema explicou que a cada 100 pontos ganhos, o domínio invencível do portador podem ser aumentados em 1 metro. Ao ouvir isso, o prota decidiu cobrir todo o continente com seu domínio para governar o mundo e criar um grande harém. E por ter usado muito poder e também por estar morrendo de fome, ele acabou desmaiando. Rapaziada, por causa desse soco do prota que quebrou os céus, um tesouro imortal desceu para o mundo inferior. Assim volta alguns segundos atrás, e mostra a espada imortal sagrada fugindo do mundo superior. E por não ter conseguido capturar a espada, um ser imortal convocou os 12 imortais, e disse que após o ataque de um inimigo desconhecido, a espada imortal que estava na Torre da Lâmina fundida há mais de 10.000 anos, que foi usada pelo seu pai no dia que ele se sacrificou para proteger o reino superior, foi roubada por um ser desconhecido. Então ele ordenou para todos os 12 imortais recuperarem a espada sagrada, e aqueles que cobiçarem a espada devem ser mortos sem misericórdia. Ao mesmo tempo a cena volta para o prota, e mostra ele tentando lidar com sua fome.
e também testando seu território invencível para ver se consegue se mover junto da sua expansão de domínio, já que se ele conseguisse fazer isso, ele seria invencível. Mas ao colocar a mão fora da esfera dourada, ele percebeu que não conseguia se mover junto do seu território, e também que fora do seu domínio ele se sentia muito fraco. Então depois desse pequeno teste, ele decidiu arrumar comida e encontrar uma forma de ganhar mais pontos de domínio, e enquanto pensava nisso, do nada uma garota voou em sua direção, e quem tinha jogado essa garota no seu templo era o grande ancião da caverna do dragão maligno. E enquanto ouvia os dois discutirem, o prota pensou em não atrapalhar a batalha deles, mas ao perceber que estas pessoas poderiam ter algo de comer, ele ficou alegre por não morrer de fome, e entrou no meio da bagunça. E vendo um mortal em tal lugar, a garota ficou preocupada com ele acabar se ferindo, mas ai do nada, quando ele disse que esse templo é o território de um rei, e ele sendo esse rei não permite que invasores entrem no seu território, então se ele não quiserem sofrer as consequências por ter invadido o território de um rei, eles devem entregar o que trouxeram de comida como compensação. A garota pensou que ele fosse algum tipo de otaku recluso, e diferente dela, o líder dos bandidos ficou irritado com as idiotices dele, e atacou o prota com sua habilidade de caveiras malignas. Mas o poder do figurante não conseguiu atravessar o domínio dele, e vendo isso tanto a garota como o líder dos bandidos percebeu que ele não era apenas um mortal. Por causa disso ele atacou o prota com sua habilidade mais forte, e vendo o figurante entrando no seu domínio invencível, o grande rei ficou relaxado, já que agora a vida e a morte do figurante estava na sua mão. Assim, para se exibir um pouco, o prota segurou a espada do figurante com os 2 dedos. E com isso tanto a garota quanto o líder dos bandidos ficaram chocados, já que essa era uma arma espiritual. E para deixar eles ainda mais chocados, o prota quebrou a arma espiritual com os dedos, e jogou um dos pedaços na cabeça do figurante. E por ter matado um cultivador na 3ª camada do núcleo dourado, ele ganhou 500 pontos de território. E com isso, ele percebeu que um dos jeitos de ganhar pontos de território era matando cultivadores. Ao mesmo tempo ele usou seus 500 pontos de domínio para expandir seu território invencível em 5 metros. E enquanto ele comemorava por ter aumentado seu domínio, a garota começou a pensar que o prota era um especialista que estava escondendo seu poder, e vivendo em um templo abandonado na montanha. E como ele não era idiota, antes de se livrar do cadáver, ele pegou o anel de armazenamento do figurante, mas como ele não tinha uma base de cultivo, ele ainda não conseguiria usar o anel. E enquanto pensava em uma forma de resolver isso, do nada a garota começou a dar uma grande explicação do motivo dela estar no território dele, mesmo ele não tendo perguntado nada. Ao mesmo tempo ela começou a fazer várias teorias na sua cabeça sobre o prota estar no domínio da alma nascente, e esse é um nível que ninguém do mundo inferior chegou nos últimos 100 anos. E vendo como ela estava tão submissa, o prota decidiu usar ela para abrir o anel de armazenamento. É claro, a primeira coisa que ele pegou dentro do anel foi algo para comer. E ficando feliz com sua primeira refeição depois de um bom tempo, ele explicou que seu domínio invencível está quase cobrindo todo o templo, e seu próximo passo é ganhar pontos de domínio suficiente para cobrir o mundo inteiro, e futuramente unificar todos os mundos, e de brinde ter umas 10 ou 8 esposas. E enquanto ele pensava no seu glorioso futuro, a garota se ajoelhou e agradeceu ele por ter salvado sua vida, e também pediu de um jeito fofo para ele aceitar ela como sua discípula, e se ele aceitar, ela fará qualquer coisa que ele quiser. E como ela estava sendo tão grudenta, o prota afastou ela, já que ele não queria uma discípula, e o motivo dele não querer uma discípula era que ele não tem nada para ensinar para ela. Mas como ele não podia sair do seu território para arrumar comida, ele decidiu ter alguém perto para trazer coisas para ele comer e beber até ele aumentar seu território. Por causa disso ele aceitou a garota como sua discípula, enquanto fingia ser um velho mestre que saiu do mundo imortal há mais de 10.000 anos, e tendo se tornado a discípula do prota, a garota ficou muito feliz por ter encontrado um mestre muito forte. Ao mesmo tempo o sistema apareceu dizendo que o hospedeiro e a garota que se chama Lindbom formaram um relacionamento de mestre e discípula, e com isso ele ganhou 100 pontos de domínio. E enquanto ficava feliz por ter ganhado mais pontos, a mina destruiu sua felicidade dizendo que ele estava fedendo. Depois, ao escurecer, o prota decidiu tomar banho usando a água da chuva, já que esse era o jeito mais seguro para ele. Mas quando a Lindbom foi preparar o banho dele, ela acabou vendo um animal selvagem. Então, sem pensar 2 vezes, ela correu para avisar o prota que tinha um tigre demoníaco no núcleo dourado se escondendo no arbusto. É claro, ao ouvir isso, o prota ficou bem animado, já que ele ganharia mais pontos de domínio. Ao mesmo tempo mostra a besta dizendo que foi atraída por uma fragrância maravilhosa, mas quando ele chegou perto da fragrância, ele viu aquele jovem aniquilar um demônio com um único soco e depois eliminar uma pessoa. Então agora ele está morrendo de medo. A única coisa que ele quer é fugir desse lugar, mas como a fragrância era maravilhosa, seus instintos não estavam deixando ele fugir, e para atrair o tigre até ele, o prota colocou seu braço para fora do domínio invencível, já que ao fazer isso a fragrância do seu corpo imortal ficaria mais forte.
e como o cheiro dele tinha ficado mais forte, o tigre perdeu o controle e atacou o Prota, e enquanto via a besta indo em sua direção, ele explica que o motivo da garota não ter sentido a fragrância do seu corpo imortal, e porque os cultivadores não têm o nariz afiado igual os monstros, e para disfarçar seu cheiro o máximo possível, ele tinha decidido virar o cascão e nunca mais tomar banho, mas ao ganhar um hack invencível, ele descartou essa ideia. Ao mesmo tempo enquanto babava, a besta pulou na direção do Prota, mas ela foi parada pelo domínio dele, e debochando do pobre felino, ele mandou sua discípula matar a besta, e seguindo sua ordem, ela convocou sua espada e atacou o monstro, mas nisso sua espada acabou rachando, e para ensinar sua discípula como fazia, o Prota pegou a espada dela, e com um simples balanço, ele cortou o tigre no meio, e ganhou 800 pontos de domínio. E enquanto a garota ficava ainda mais admirada por ele, o grande rei pediu para ela cortar a carne do tigre para eles comerem mais tarde. Depois o Prota usou 800 pontos para fazer a atualização do sistema. E após ser atualizado, o sistema liberou uma nova função muito apelona, mas nós só vamos descobrir sobre essa nova habilidade Overpower na parte 2. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Prota que despertou o sistema e se tornou o rei invencível do seu próprio território, deixa o like, e também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30 mil inscritos até o final de novembro. Graças a vocês, nós já estamos com 29.700. 2 meses atrás para mim era impossível bater essa meta até o final do ano, mas com a ajuda de vocês nesse último mês, eu acredito que consigo bater essa meta ainda nessa semana.